Boa noite a todos. Vamos começar aí a entrar na nossa live. O nosso bate-papo hoje é bastante relevante, importantíssimo que a população, as pessoas tenham consciência do que é seu por direito e que tenham aí maior esclarecimento de como usar dos direitos preservados para o cidadão, para o trabalhador, especialmente em um momento como esse tão difícil, né? Nosso bate-papo hoje aqui, convidamos um ilustre jurista, do qual eu já admiro muito, Dr. Naves. Ele é defensor público federal, conhece bastante sobre o assunto em questão e vai poder aí nos ajudar a entender muito bem, diante de toda a confusão que tem legislativa, decreto, medidas provisórias, como que o cidadão, enfim, alcança o que é seu por direito. Bom, me chamo Rodrigo Lopes, para a audiência aí até do Naves, que tem também o seu público. Naves, se você quiser agora, nesse momento, você pode compartilhar o vídeo que está rodando ao vivo no meu canal, no seu canal do Facebook, porque aí a sua audiência também consegue acompanhar por lá. Fica à vontade. Bom. Obrigado. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a introdução. Bom, me chamo Rodrigo Lopes, sou advogado, especialista em direito empresarial. Atualmente curso um LLM em Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. Sou um apaixonado por política como ciência, não política, essa política que mais tem envergonhado todos nós do que nos dá orgulho, e isso não só internamente, mas mundo afora. Todos os dias nós vemos notícias aí que os políticos do Brasil mais se importam consigo mesmo, em aumentar sua popularidade, em inflamar discursos populistas do que pensar no povo. E pensando nisso, foi justamente o motivo pelo qual nos trouxe até aqui para trazer um pouco de informação, de esclarecimento para vocês. Tá? Tenho um projeto político pessoal, faço parte do Partido Novo como filiado. Estou atualmente num processo seletivo para sair candidato a vereador esse ano. Caso seja aprovado no processo seletivo, concorrerei aí, dentre algumas opções que vocês têm, dentro de um partido que não se utiliza de fundo partidário, de fundo eleitoral, que respeita o dinheiro do pagador de impostos e que principalmente está ocupado em auxiliar a população, em trazer para a população aquilo que é seu por direito, fazer do indivíduo cada vez mais protagonista da sua própria história e, enfim, tendo liberdade para empreender, para cuidar da sua família, dos seus negócios, tá? Então, o nosso bate-papo hoje tem tudo para ser um bate-papo bastante informativo, tá? Esclarecedor. Naves, eu vou passar a palavra para você. Pode passar. Você faça aí sua apresentação pessoal, fica à vontade para falar quem é o Naves, pode falar um pouco da sua história, enfim, profissional, pessoal, acadêmica, para depois a gente entrar no assunto. Perfeito, perfeitamente. Meu nome é André Naves, eu sou defensor público federal já há bastante tempo, sou formado em Direito e, lógico, Direito, depois fui advogado, prestei o concurso para defensor público. Atualmente, depois de estudar bastante e fazer uma trajetória, o início de trajetória acadêmica no mundo do direito, eu estou migrando, não profissionalmente, mas uma inquietação intelectual, científica, estou indo para a área da economia, tenho estudado muito economia, e ciência política também. E a minha trajetória de vida é indissociável do que eu faço. Eu trabalho na Defensoria Pública da União. Atualmente eu trabalho com direito previdenciário, seguridade social, sou um defensor de direitos humanos, intransigente defensor dos direitos humanos, e
acredito muito no que o Rodrigo falou, no projeto do Rodrigo. Estou aqui para colaborar, porque muito mais do que a gente ideologizar ou teorizar em cima de problemas, faz parte da nossa vida a gente tentar resolvê-los. E então precisamos encontrar as pessoas certas para resolverem os problemas certos. E sempre, sempre pensando criticamente acerca dos problemas sociais, não aceitando nada como uma manada ou como um puro gado. Não, a gente não pode aceitar em nenhum lado. A gente tem de problematizar e criticar todo tipo de argumento e tentar trabalhar para superar os problemas impostos. Por isso eu venho a louvar extremamente a iniciativa do Rodrigo Lopes, do meu grande amigo Rodrigo Lopes, em se colocar à disposição para trabalhar não em favor dele, mas em favor de todos nós. É isso. Bom, é uma honra falar com o Dr. Naves, que é dotado de vasto conhecimento técnico, jurídico sobre o assunto, já fez aí uma apresentação, enfim, que já dispensa qualquer comentário. Mas, caro Dr. Naves... Doutor não. Perfeito. Caro amigo... Meu nome é André Naves. Você pode me chamar de André, de Naves, doutor não é meu nome. Perfeito. Caro amigo Naves, André Naves, retomando ao nosso ponto, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço originalmente foi criado pelo Estado para supostamente lhe dar uma garantia de recursos quando em algumas situações emergenciais. Nós vivemos um momento talvez mais emergencial da história recente, pelo menos dos últimos 100 anos aí, né? Uma situação completamente inusitada e que economicamente eu creio que 80% a mais até por cento das famílias no Brasil tenham sofrido um grande impacto financeiro. Nossa Constituição prevê que o fundo de garantia é um fundo, né, como se fosse uma poupança do trabalhador, que em situações de desastre, etc., teria direito a sacar. Já é uma contradição que haja uma retenção dos direitos do trabalhador de um recurso que ele poderia usar de uma maneira mais livre, como, por exemplo, uma aplicação, enfim, de forma que isso se revertesse em benefício para ele. Ainda que isso não seja possível, pelo formato que é o fundo de garantia, a situação atual, creio que preencha todos os requisitos para que aquele que necessita tenha acesso a esse fundo. A gente sabe que esse fundo estima uma monta vultosa em dinheiro, que é uma garantia, um direito do trabalhador. Então, para mim, já é muito contraditório que o trabalhador dependa de circunstâncias e etc. para mexer com aquilo que é dele. Mas, superada essa questão, a gente vê hoje uma infinidade de normas, de lei, de medida provisória, o próprio decreto de calamidade pública, que aborda, de certa forma, o tema, mas não esclarece como isso chega ao alcance das pessoas. Né? Isso é muito temerário, porque as pessoas estão realmente necessitadas. Creio que são pouquíssimos os trabalhadores do Brasil que não têm algum saldo ativo ou inativo de fundo de garantia, especialmente os que estão ainda laborando pelo regime contratual, CLT, e tem aí esse recurso que ele pode contar agora. Só que vários mecanismos são criados para que o Estado controle a forma como isso vai ser disposto. Né? Das várias contradições que nós temos, o governo, pelo decreto, disponibilizaria os R$ 1.045
para o trabalhador de saque, ainda que ele tenha um valor maior nesse fundo. A própria lei que institui o fundo de garantia autoriza que em estados como esse o acesso seja maior e a limitação é de R$ 6.220. E aí tem mais outras normas que trazem uma outra instrução, que é algo em torno de R$ 2.200 em 6 parcelas. E a Constituição, por sua vez, contradiz tudo isso, que é a base, né? A gente sabe que a Constituição é a base de todas as normas, todas as leis devem obedecer à Constituição. A Constituição prevê que em uma situação como essa, justamente por ser um fundo de emergência do trabalhador, que ele tem acesso sem limitação, sem restrição. E aí eu te pergunto, o trabalhador brasileiro, aquele que está numa situação financeiramente também calamitosa, não é só sanitária, é financeiramente também, sem conseguir colocar o arroz e o feijão dentro de casa. E tem esse fundo que ele não pode acessar livremente. Como é que ele lida com essa situação num tempo como esse? Especialmente no momento em que os tribunais estão trabalhando de maneira remota, o acesso à justiça, e aí você como defensor também gostaria da sua opinião nesse sentido, o acesso à justiça, a gente já sabe que naturalmente ele já tem uma série de restrições, seja por falta de informação, seja por outras circunstâncias, mas o acesso à justiça ele deveria ser abrangente, a Constituição prevê isso, mas não é assim que acontece. Nós que vivemos a realidade como operadores do direito, sabemos que não é dessa forma que se opera. Como é que esse trabalhador acessa a justiça, especialmente para esse momento também? A gente sabe que há a possibilidade de judicialização para acessar um benefício que é dele. Isso deveria ser uma última hipótese. Por ser um direito disponível, certo, líquido, bastava que todo empregado, todo trabalhador acessasse esse direito de uma maneira mais fácil, menos burocrática, menos travada, enfim, menos obstaculizada. Mas não é assim que acontece, não é assim que acontece. O fundo emergencial não está funcionando dessa forma, várias pessoas não estão conseguindo acessar, e o cidadão e o trabalhador fica cada vez com mais dúvida, com mais insegurança, mais refém, e isso, para que fique claro, isso não é um favor do Estado. Lembrando que o fundo de garantia ele é composto por uma retenção de parte do seu trabalho, tá? Isso é uma fração do seu trabalho. Toda vez que você recebe o seu salário, isso vai para um fundo que você poderia acessar constitucionalmente quando você tem necessidades. Em um momento como esse, o que a gente vê, na verdade, são políticos ali se conflitando, defendendo seus interesses pessoais e deixando sempre a população de lado. É sobre isso que a gente gostaria de falar. Caro amigo André Naves, e aí? É o seguinte, eu vou pegar, você tratou de vários elementos interessantíssimos aqui. Você falou, em primeiro lugar, você usou uma expressão, trabalhadores do Brasil. Foi essa expressão que o Getúlio Vargas utilizou, e ele sempre iniciava os discursos dele com essa expressão, trabalhadores do Brasil, para instituir o Fundo de Garantia. Quando foi instituído o Fundo de Garantia, era um a mais do salário. A pessoa recebia um salário e, acima disso, ela recebia o Fundo de Garantia. Ou seja, não era nada descontado do salário, como acontece hoje em dia. Mas isso veio no tempo, e eu não estou falando que Getúlio Vargas era ótimo, não. Pelo contrário, muito pelo contrário. Ele tem muitos erros, muitos vícios e muita coisa que a gente podia criticar. Mas, com o tempo, isso acabou mudando. E parte desse fundo, então, que acabou sendo descontado do salário, entrou para financiar diversas obras públicas, inclusive o setor imobiliário.
Hoje em dia, um dos maiores lobbies a favor do fundo de garantia é do próprio setor imobiliário, que faz um liberalismo de fancaria, um liberalismo de fantasia, e acha que isso aí protege o trabalhador. Não protege. E a Constituição fala, se você pegar o artigo 7º da Constituição, está lá, são direitos do trabalhador que melhorem sua condição social. Ou seja, os direitos do trabalhador colocados no artigo 7º devem melhorar, incrementar sua condição social e não piorá-la. Nesse sentido, que o Fundo de Garantia foi recepcionado pela Constituição Federal. Ele tem a obrigação de melhorar a condição do trabalhador. Na medida em que ele está operando, na prática, uma redução salarial, ele é inconstitucional. O Fundo de Garantia que a gente conhece hoje não é o Fundo de Garantia que a Constituição idealiza. Não é a mesma coisa. Eles podem ter o mesmo nome, mas não são a mesma coisa. O fundo de garantia que a gente tem hoje, que é mais um dos grilhões que acorrentam o trabalhador, o fundo de garantia é totalmente inconstitucional. Mas a gente pode ir lá. Primeiro que toda lei precisa respeitar a Constituição. Então, só aí já teria argumento para liberar totalmente o fundo de garantia. Ninguém pode reter um pedaço do seu salário. Ainda mais se a gente perceber que o salário ele é intangível. Se a gente pegar no processo civil, por exemplo, a gente não pode nem penhorar o salário. Ou seja, ele é intangível. A gente só pode constituir dívidas e dar o salário em garantia sobre 30%, mostrando que tem um limite para a gente fazer dívida, para a gente usufruir nosso salário. Com muito mais razão, o Estado não pode instituir um tributo, um imposto em cima do nosso salário para constituir um fundo de eficiência extremamente duvidosa e extremamente criticável, porque ele, no fim, ele não entrega as obras públicas que ele prometia. Você vê mais de 50% da população brasileira sem saneamento básico só por exemplo. Então, ele não entrega as obras públicas que promete e, ao mesmo tempo, ele reduz a capacidade o salário do trabalhador. E se a gente pegar, por outro lado, a própria lei do FGTS, é lei 8.000 e alguma coisa, eu acho que é 8.036, não tenho certeza agora. Mas se a gente pegar a própria lei do FGTS, lá no artigo 20... É 8.036 mesmo. 36, né? Perfeito. De 1990. Obrigado. Então, se a gente pegar essa lei, lá no artigo 20 dessa lei, vai ter algum inciso que fala que o trabalhador pode sacar esse montante, esse FGTS, que já é inconstitucional, já é uma arbitrariedade, já é uma violência estatal contra o trabalhador, porque ele não melhora a condição de ninguém. Mas, ainda que seja uma violência, o trabalhador pode sacar nos termos estabelecidos em um regulamento. Regulamento, como visto, não pode alterar a lei, não pode alterar a Constituição. Então, o regulamento não pode estabelecer nenhum limite para isso. Portanto, esse regulamento é ilegal. Vamos mais além. Ele fala que o FGTS vai ser liberado nos termos do decreto de calamidade pública.
Se foi decretada calamidade pública para fazer frente a uma frente fiscal, segundo a lei de responsabilidade fiscal, com muito mais razão, as pessoas precisam disso para viver. Porque é importante a gente deixar claro, e isso é interessante falar aqui, que nós estamos enfrentando a Covid-19, essa pandemia. E é um vírus interessante. Ele ataca pessoas, ele ataca indivíduos. Mas nenhum indivíduo é sozinho. Nós vivemos em sociedade, em comunidade. Isso faz parte da essência humana. E assim sendo, ele ataca de frente os serviços de saúde. Então, uma forma de combater ou de minorar os prejuízos da Covid é ficar em casa. Mas para ficar em casa, as pessoas que dependem do trabalho, que não podem trabalhar por home office ou de casa, essas pessoas precisam receber alguma ajuda. O governo não quer dar ajuda porque ele está estragando o auxílio emergencial. Não é que ele está estragando, ele está fazendo mal feito. Ele impõe muitos obstáculos, muita burocracia, e a gente sabe que burocracia é totalmente inútil. Não fosse isso, mais de 190 mil militares não tinham recebido isso. E tenta colocar vários requisitos burocráticos para o trabalhador retirar o fundo de garantia. Ou seja, nós estamos em face de um dilema. A gente precisa ficar em casa e o governo não dá ajuda para a gente. O Estado não proporciona as condições para que a gente fique em casa. Você bem falou, a gente precisa colocar arroz, feijão na nossa mesa. E realmente, todo mundo precisa disso. E o Estado não está ajudando nesse sentido. Porque ele toma dinheiro do trabalho dos trabalhadores através do FGTS e não está devolvendo. E o pior, ele não permite, ele dificulta que a gente pegue. Mas eu vou dizer, isso aí pode ser judicializado e está sendo judicializado por muitas pessoas, baseado nessa argumentação que eu comecei a falar. E a pessoa precisa entrar no site, procurar um advogado, e o advogado pode fazer isso para ela, ou se a pessoa não tiver condições, ela vai entrar no site da Defensoria Pública da União e vai estabelecer uma comunicação por e-mail, mandando todos os documentos para lá, e nós, na Defensoria Pública da União, daremos vazão a esse pedido. Perfeito. André, e me diz uma coisa, nesse site da Defensoria Pública, caso a pessoa não tenha condição de procurar um advogado, e além de se informar melhor, né, que o advogado descreva qual o rol de documentos que ela necessitaria para judicializar a questão de acesso ao fundo de garantia para esse tempo, no site da Defensoria Pública, eles disponibilizam quais seriam esses documentos? Na verdade, a pessoa vai dar entrada, dela fala, eu quero liberar meus documentos. Daí um defensor entra em contato com ela falando quais os documentos ela precisa. Porque a pessoa também vai precisar mandar comprovantes de renda, gastos familiares, essas coisas. Perfeito. Pegando aí o gancho dessa abordagem sua, da explanação, brilhante explanação, inclusive, obrigado, já de antemão. Tem um artigo que foi publicado
em 14 de abril já sobre o assunto, tá? E que trata mais tecnicamente, mas além dos operadores do direito, para quem tem curiosidade de saber, foi escrito pelos professores Anita Duarte e Ricardo Calcini. Ricardo Calcini é um professor fantástico de direito previdenciário e direito do trabalho. E esse artigo conclui dizendo, vou abordar só um trechinho da conclusão, para que a gente tenha ainda mais clareza com relação ao alcance desse direito que, sem sombra de dúvida, deve ser disponível. Conclui-se que o Fundo de Garantia é um direito dos trabalhadores, conforme o artigo 7, inciso 3º da Constituição, e é possível o empregado sacar integralmente o saldo da sua conta vinculada, com base no sopesamento de princípios constitucionais e pela própria finalidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Salienta-se que a Covid-19 é um desastre natural, tá? Isso o próprio decreto dispõe, e que gera necessidade pessoal urgente e grave, pois é indiscutível que trouxe ela reflexos negativos na situação financeira de todos os trabalhadores do Brasil. Frise-se que o Decreto Legislativo número 6 de 2020 reconheceu a atual situação como estado de calamidade pública, o que justifica o ajuizamento de ações judiciais para fins de liberação integral do depósito de fundo de garantia. Tá? Eu só queria ler esse trecho desse artigo porque, ao longo do artigo, ele aborda todas as leis que se conflitam, se convergem e que formam um entendimento jurídico mais coerente possível, de uma maneira bastante fundamentada, da possibilidade de alcance integral, justamente porque a forma dispersa de edição de leis, como você bem disse, de regulamentos, de condições para acesso ao fundo de garantia, acaba gerando uma enorme confusão e a população fica refém dessas condições. Né? Não, vou para disponibilizar uma coisa que é sua e que você trabalhou, como você bem ressaltou, antes. Na origem, essencialmente, o fundo de garantia tinha uma outra finalidade no momento em que foi criado. Lá atrás, antes de tudo isso, né, antes da própria Constituição até, a espécie do fundo acabou migrando para o após-Constituição, e aí, com uma forma de expropriação muito clara, muito contundente, para fins de financiamento. Até tem um comentário aqui do nosso grande amigo Fábio Navarro, que diz que ele coloca um trecho, na verdade, da lei que institui o Fundo de Garantia, e que coloca que os recursos seriam arrecadados para a formação de um fundo destinado ao trabalhador e ao fomento de programas governamentais que visam o desenvolvimento econômico e social do país. Bom, o nosso país não tem um grande desenvolvimento social já há muito tempo, né? Eu acho que isso é muito claro para todos. E econômico, então, só patina e pouco engrena, né? Infelizmente. E a realidade é que, no meu ponto de vista, o indivíduo sempre deve ser capaz de gerir seus próprios recursos. Vários trabalhadores têm diversos recursos, literalmente, e todas as leis que tratam do assunto deixam isso muito claro, que o fundo em si é uma expropriação, é uma forma de retirada da remuneração do trabalhador para a formação de um fundo, que não entrega. Se quisera, ele entregasse esse desenvolvimento econômico e social que o nosso amigo Fábio Navarro comentou, nós poderíamos compreender melhor, aceitar ainda talvez não, mas compreender melhor a destinação. O fato é que a gente sofre essa expropriação, a maioria dos trabalhadores, é refém do Estado, porque o Estado divulga, propaga que a Caixa Econômica Federal criou um aplicativo que basta você inserir seus dados, que você vai ter acesso a um direito como se fosse uma caridade do Estado, e a gente sabe que não é.
a pessoa faz tudo que foi indicada, tudo que foi instruída, e na maioria das vezes, que eu prefiro acreditar na boa fé das pessoas, sabe? Eu prefiro acreditar nas boas intenções das pessoas. E aí eles fazem o seu cadastro e ficam naquela expectativa, e falta informação, falta instrução, e eles não chegam nunca a ter acesso àquilo que é deles. E isso é uma coisa muito preocupante, sabe? Então, retomando, o André já falou, olha, você não tem condição de procurar um advogado, tá? Porque se você tiver condições de procurar um advogado, a Defensoria Pública, ela serve, e eu vou deixar o André explicar isso melhor, a Defensoria Pública, ela serve para dar acesso à justiça a pessoas que realmente não tenham condições, né? E para aqueles que têm condições, mas que estão diante de circunstâncias que autorizam exercer esse direito, essa pessoa vai procurar um advogado, tá? E aí, procurando um advogado, você vai ser instruído. O ponto as discussões jurídicas atuais, inclusive algumas medidas políticas, já foram tomadas para que o fundo de garantia fosse integralmente liberado ou parcialmente, que aí tem uma limitação que é R$ 6.220, obviamente, desde que haja esse saldo. André, me diz uma coisa, tem um projeto de lei tramitando atualmente na Câmara dos Deputados, tá? Esse projeto foi proposto pelo deputado Gilson Marques, do Partido Novo. E qual que é a finalidade? Eles fazem uma análise muito criteriosa de dados e verificam que entre 2006 e 2016 a garantia rendeu menos de 50% e a inflação foi de aproximadamente 80%, né? Enquanto a Selic ofereceu retorno de 190%. Qual que é o projeto de lei proposto pelo deputado Gilson Marques? Que esse fundo, já que ele não é acessível livremente para o trabalhador e ele rende pouco, o retorno dele é pequeno, nos casos em que é possível o acesso a esse fundo, enquanto ele é recolhido, enquanto ele é retido, que seja possível uma destinação melhor dele, né? Que seja possível uma aplicação em favor do trabalhador, ou seja, que algumas espécies de aplicações financeiras com melhores rendimentos sejam disponibilizadas para esse trabalhador que já tem retido ali, de qualquer forma, ele já não pode contar com esses 8% mês desses recursos. Então, mas que haja pelo menos uma destinação melhor e que de fato se transforme em um fundo, em uma poupança, para quando ele precisar, ele tenha isso com rendimento melhor. O que você acha disso? Olha, em primeiro lugar, quero aqui mandar um abraço para o Fábio Navarro, o nosso amigo, está sempre aí participando. É o seguinte, o que eu acho? Eu acho o fundo de garantia, por si só, da forma como ele é desenhado atualmente, ele já é uma estrovenga inconstitucional. Ele rende 3% ao ano. 3% não é nada. Ele perde da inflação, ele perde de tudo. Ou seja, o trabalhador só está sendo lesado nisso. Isso corresponde a um dano que o Estado está praticando em cima do trabalhador, à guisa de lhe oferecer direito. Como eu falei, o artigo 7º, se você ler ali, está escrito que os direitos só existem para melhorar a situação social do trabalhador. Se está piorando, e claramente está com esse rendimento tão pequeno abaixo da inflação, se está piorando, e assim está, o FGTS que nós temos não é aquele que está escrito na Constituição. É uma outra coisa, é uma estrovenga inconstitucional. Mas o projeto de lei do Gilson Nunes até me parece interessante. Gilson Marques. Gilson Marques. Até me parece interessante. No entanto, eu teria algumas críticas. Será que isso não vai dar aso a alguns lobbies?
E você sabe que os lobbies são fortes nos corredores de Brasília. Alguns lobbies de setores econômicos específicos capturarem essas vinculações, entendeu? No projeto de lei as coisas são muito bonitas, muito legais, e funcionam bem, mas na prática é que são elas. Perfeito. Então, eu defenderia uma coisa um pouco mais radical no momento. Extinguir o FGTS que nós temos. Repassar o salário integral para os trabalhadores. É lógico que muita gente imbuída do seu populismo, desse discurso fácil, que não protege ninguém, só prejudica os trabalhadores, e é bom que isso fique claro, que algumas posições precisam ficar claras aqui. Isso vai dar aso para essas pessoas falarem que a gente está querendo prejudicar os trabalhadores, que a gente está isso, está aquilo. Não, a gente só está querendo restituir para os trabalhadores uma coisa que é deles. Ainda mais numa época de calamidade pública, de desastre natural, que pegou toda a população desprevenida, de calça curta, igual se diz. Então, eu fico muito à vontade para falar que a gente deveria extinguir o FGTS conforme conhecemos e tentar, daí sim, e me parece que o projeto de lei do deputado Gilson Marques vem nesse sentido. Parece-me que ele tenta reformar ou reconstruir uma coisa que não está dando certo, ou levar o FGTS de volta para o espírito da Constituição. Mas, com isso, a gente precisa sempre ficar atento a essas capturas ou essas vinculações para uma ideia boa não ser deturpada na hora da prática dessa ideia. Mas é isso que eu... Nós temos algumas perguntas, alguns comentários aqui da nossa audiência. Aliás, obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui e pela presença de vocês e participação, acima de tudo. Navarro faz aí sim é um comentário dizendo que ele fez menção à lei e não era meramente um comentário. Perfeito. Isso. Se isso não ficou claro, era isso que eu gostaria de ter dito, tá? Que ele cita justamente a lei quando eu comentei sobre a forma de a destinação desse recurso, tá? Para fins de programas que visam desenvolvimento econômico e social. O senhor Humberto pergunta o seguinte: o Fundo de Garantia o FGTS teve sua importância, será que não está na hora de transformá-lo em salário? Eu acho que você meio que já respondeu agora no seu último comentário. E é isso que eu acho, é hora de transformá-lo em salário mesmo. Perfeito. E aí, a Bruna pergunta: o recolhimento do Fundo de Garantia não poderia ser opcional ao trabalhador? Vou dar a minha opinião e aí você dá a sua. Tá? Ainda sobre o assunto de melhor destinação de um recurso que já é seu, a gente sabe que mexer na Constituição diante de uma série de reformas que são importantíssimas para aí sim a gente ter um melhor desenvolvimento do país, e entendo que, óbvio, nós temos inúmeras necessidades e seria o melhor mundo que todos os problemas fossem resolvidos de um dia para o outro. Mas não é interessante para todos, né? Para nós, povo, para a população, é interessante, obviamente. E é normalmente o grande erro que a população comete quando chega uma eleição. É achar que existe um representante, achar que existe uma pessoa que vai salvar o Brasil em uma semana. E depois os problemas surgem, sejam ele de cunho técnico, seja ele de cunho político, enfim, seja ele qual for
escolher as pessoas mais preparadas para ocupar espaços públicos deve ser a nossa principal preocupação, tá? E aí, aproveitando essa oportunidade do comentário do André, uma vez que existem projetos prioritários com uma finalidade mais importante, se assim podemos dizer, do ponto de vista de reformas constitucionais, reformas legislativas, entendo que o projeto do Gilson Marques ele tem ao menos uma finalidade melhor, tá? Porque a gente já convive com isso há mais de 32 anos, pelo menos num novo formato pela nova Constituição, pela última Constituição, a Constituição vigente, e o fato é que nós continuamos sem ter liberdade para gerir um recurso que é nosso, em um percentual que é relevante, compõe uma renda relevante, quanto mais acumulada como é hoje em dia. Muita gente tem saldos de fundo de garantia em quantias bastante expressivas, que poderiam ser melhor geridas se tivesse na mão do indivíduo, na mão do trabalhador, que é o que não acontece. Dito isso, e também com base no esclarecimento do André, eu entendo também que isso deveria ser reservado, deveria ser extinto, para que se transformasse em salário. E aí, na mesma linha do projeto do Gilson Marques, entendo que poderia ser opcional. Porque aí o trabalhador passa a ter liberdade, né? Várias liberdades já são retiradas a fórceps do cidadão e do trabalhador. Então, já que isso existe, é uma realidade, mas caso o trabalhador entenda que aquilo pode compor uma renda para quando ele necessitar, que ele tenha pelo menos a liberdade de escolher. Que ele tenha pelo menos a liberdade de dizer, não, o dinheiro é meu, é fruto do meu trabalho, eu vou gerir ele como eu quero. E aí, como a gente tem sempre, a gente vive um momento, nós vivemos um momento atualmente em que as opiniões elas se inflamam porque as pessoas querem defender muitas vezes um discurso sem um embasamento técnico. Tecnicamente já foi dito. Hoje, a composição legislativa que nós temos em normas, decretos e medidas provisórias e etc., dá direito à pessoa, tá? Obviamente, você submete isso a um juiz que vai decidir, isso é um outro ponto, você tem que recorrer ao judiciário, que já é sobrecarregado de uma série de questões que realmente são importantes, para resolver uma coisa que deveria ser simples. Volto a dizer, reitero, vou insistir nesse ponto. Deveria ser simples. Por quê? Porque ele está ali, compõe um fundo, é disponível e deveria ser fácil acessar. Já que não é, você tem que judicializar. Mas para que evite essa judicialização e etc., o melhor mundo seria inconstitucional, ponto. É inconstitucional. Não deveria sequer existir, ponto. Aí a gente resolve o problema da extinção do recurso. O cidadão e o trabalhador passam a ser dono daquilo que é seu e daquilo que é fruto do seu trabalho, e ele gere isso da melhor forma que ele entender. Não é possível se extinguir isso. Obviamente, várias questões de inconstitucionalidade já foram discutidas e, por interesses políticos, nem sempre o resultado da decisão judicial é de encontro ao benefício da população. As leis que hoje existem, estão em vigor, autorizam que o trabalhador tenha acesso à integralidade desse recurso. Também tem que ser judicializado, vai depender de uma interpretação, mas a composição legal autoriza isso. Superado tudo isso, entendo que uma possibilidade é essa, dar um pouco de liberdade, e o trabalhador que concorda que esse fundo é favorável, é benéfico para ele, que ele opte pela retenção, pelo menos tenha a liberdade de escolher. E caso ele não concorde, que ele use como ele bem entender. Acho que isso é uma forma de preservar o mínimo de liberdade daquilo que é fruto do seu trabalho. O que você acha, André? É o seguinte, aqui no Brasil, a gente passa por uma péssima... A nossa ordem legal passa por um péssimo preconceito de achar que todos nós, indivíduos,
somos idiotas. Idiota no sentido filosófico da palavra. Idiota é aquele que só se preocupa consigo mesmo. Então, a gente precisa de alguém para tutelar nosso dinheiro, alguém para tutelar o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Eles esquecem que o ser humano, a individualidade, é muito mais do que esses falsos preconceitos do governo. Que nem todo mundo, que uma grande maioria da população pensa assim no coletivo. Uma grande maioria da população sabe se ingerir seus negócios, seus dinheiros. Então, a partir de um preconceito que o trabalhador precisa ser tutelado, o Estado vem e retira uma parte do dinheiro e fala, você vai sacar depois. Mas pior que isso, ele não faz só isso. Ele dá um rendimento abaixo da inflação. Ou seja, ele retira o dinheiro e você perde. Se ele retirar 100, ele só vai te devolver 50 lá na ponta, por exemplo. E isso é inadmissível. Então, a primeira questão é filosófica. Nós sabemos gerir nossos negócios. E se não soubermos, vamos aprender. Porque responsabilidade pedagógica. Isso Não, pode falar. Pode concluir, desculpa. Isso é um ponto interessante. Então, a gente fala assim, o FGTS pode ser opcional? Pode ser opcional. Já foi opcional em outras vezes, historicamente já foi. Pode ser agora? Pode, também, sem problema nenhum. É até uma evolução a partir do cenário que nós temos. A gente precisa aprender que o ideal, ou como dizem, o ótimo é inimigo do bom. O ideal, às vezes, é inalcançável, ou nas atuais condições é inalcançável. Então, a gente tem de ir trabalhando por partes, por etapas. Talvez seja uma primeira etapa dele ser opcional fosse interessante. Lembrando, e é sempre bom lembrar, que no estado atual, qualquer pessoa que bater as portas do judiciário pode ter os seus recursos do FGTS na mão. Já existem, inclusive, propostas legislativas nesse sentido para já liberar tudo automaticamente. Nós precisamos parar de tirar dinheiro dos trabalhadores e dar para alguns, não são todos, não, pelo contrário, mas para alguns grandes empresários que, à guisa de construir, de fazer obras públicas, acabam pondo dinheiro para render e ganham muito dinheiro com isso. Exato. Perfeito. Eu vou fazer mais 2 perguntas aqui da nossa audiência, para a gente ir encaminhando mais para o final, já estamos aí com 48 minutos. Danilo Barçan, eu entendi muito bem, vamos ver se você entende melhor. Funcionários em cargos comissionados, então, estão dentro de uma linha correta, segundo o pensamento do Dr. Naves, pois não existem nenhum tipo de valores devidos a funcionários exonerados. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas do meu ponto de vista, em primeiro lugar, tanto o cargo comissionado quanto o cargo público deveriam ter suas liberdades de gerir seus próprios recursos de maneira igual a um trabalhador comum. Primeiro ponto que eu já gostaria que houvesse uma interpretação melhor é que nós entendemos que um funcionário público, como é o André, um defensor público que estudou muito, dedicou muitas horas para passar num concurso público, que tenha que ter a sua garantia de emprego. Não entendo que, depois disso, ele deva fazer como bem entender e que não sofra nenhuma consequência disso. E não é o caso dele, porque é um profissional competente. Em outros aspectos, em outras situações,
o cargo comissionado já tem ali uma circunstância favorável do meu ponto de vista. Ele está empregado por algum motivo. Então, espero que esse comissionado tenha sido empregado por competência. E dali ele já vai tirar sua remuneração. E as condições dessa contratação já vão estar claras de quando ele for chamado para exercer um cargo comissionado. O cara é um bom técnico em algum assunto, ele vai ser contratado como comissionado para prestar um serviço público por esse motivo. Deve ser assim, né? O comissionado, a gente sabe que tem muitos aí que é um favorzinho político, é uma coisa assim, que é o que a gente está cansado de ver. Mas vamos partir do ponto da premissa que é um profissional técnico, eficiente e que vai entregar um bom resultado de prestação de serviço público. As condições dessa contratação, da vinda desse profissional para prestar um serviço como comissionado público, já estão ali estabelecidos. E essas condições é o que vai valer se ele está de acordo ou não. Fora isso, eu não entendo que ele mereça nenhum outro benefício, nenhum outro privilégio, porque benefícios e privilégios é o que está transformando esse país no que é até hoje. A gente está vivendo uma situação em que deputados, senadores e vários outros membros do Poder Judiciário que possuem altíssimos salários não sofreram impactos nenhum em tempos de pandemia. Agora, o assalariado, que ganha um salário mínimo, talvez 2, teve um impacto imediato, instantâneo. Estamos com um problema nacional, mundial. Precisamos nos adaptar. Precisamos encontrar uma forma de lidar com essa situação. Qual é o primeiro que vai responder por isso? A população. O assalariado, o empregado. Vamos editar aí uma MP aqui, um decreto ali, vamos fazer alguns ajustes, tira 25% do salário de um, com 25% a menos de carga horária, para quem realmente já tem condição de trabalhar, tá? Para quem realmente tem condição de trabalhar à distância, bem sabe que essa redução de jornada é muito difícil se manter produtivo num momento como esse, que já uma série de adaptações foram necessárias, se você não trabalhar mais do que antes. Só que, por outro lado, o empreendedor quer manter as pessoas não só empregadas, mas como quer manter seu negócio vivendo, ativo. E essa é uma forma que ele tem de sobreviver no meio do mar de tubarões, sabe? Que é o próprio poder público, que continua tirando o seu fundo de garantia, continua cobrando impostos altíssimos, continua fazendo tudo que faz, e nenhum centavo se tira dele. Então, o comissionado, para mim, ele nada mais é do que uma pessoa que sai do povo, que é um técnico, que, enfim, que tem a capacidade de prestar um serviço público e que, por não ocupar um cargo eletivo ou não ser um funcionário concursado, ou seja, que concorreu ao posto, ele vai prestar um serviço público e as condições do contrato estão claras quando ele é contratado. Se ele concordar com isso, muito que bem. Se ele não concordar, não merece nenhum privilégio. Esse é o meu ponto de vista. A gente tem que acabar com todo tipo de privilégio. O brasileiro tem que perder a cultura de privilégio no Brasil. Sabe, o privilégio, o jeitinho, o oficial, o carrinho oficial, o apartamentinho oficial. Brasília tem mais de 400 imóveis funcionais lá, que geram puta de um gasto, sabe, por ano. Porra, os caras recebem 30 mil reais por mês e precisam de um imóvel funcional. A gente ainda tem que bancar onde o cara vai morar. O cara já tem o privilégio de para muitos, é a única coisa que favorece exercer o poder, porque para muitos políticos é só o que importa, exercer o poder. Ficar 20, 30, 40, 50 anos num cargo eletivo como político e usando de todos os recursos públicos, sem prestar um serviço público decente, e na hora que você submete ao Congresso, à Câmara dos Deputados e ao Senado um projeto que extingue, por exemplo, um fundo que nunca trouxe retorno nenhum para o povo, eles pensam em quanto dinheiro vai sair da mamata, do caixa deles. Como que a gente vai tirar dinheiro de algum lugar para a gente ter aí uma verba de paletó, né?
Eu tenho certeza que o Naves pagou o paletó dele com o dinheiro dele. Eu paguei o meu com o meu dinheiro. Não é a realidade que a gente vive. Então, o comissionado ele tem que ter uma realidade tal como tem de qualquer empregado, trabalhador, enfim. É o meu ponto de vista. Desculpe me estender no comentário, André. Toca a bola. É o seguinte, vamos pegar, a gente tem de ver no Brasil, e eu concordo plenamente que a gente precisa eliminar vários privilégios e precisa tornar o Estado mais eficiente. Tornar o Estado mais eficiente. Ele precisa começar a entregar as coisas, as funções pelas quais ele existe. E essas funções são bem claras. Proteção à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade. Mas esses princípios devem ser bem entendidos. A partir disso, nós estabelecemos que nosso país vai se estruturar de uma forma democrática. Vai ser um Estado democrático de direito. Ou seja, a democracia é a parte intrínseca da nossa república. A gente nem pode falar em Brasil sem falar em democracia. Não existe isso. Pela nossa ordem legal, não existe. Ou a gente faz democracia. E o que é democracia? Democracia é a vontade da maioria, respeitados as vontades das minorias, as dignidades das minorias, sempre com uma finalidade de concretização dos direitos humanos. E quais são os direitos humanos? São esses 5 que eu falei antes, e os deles decorrentes: liberdade, vida, igualdade, segurança e propriedade. Isso. A partir disso, como instituímos hoje que nós vamos escolher nossos representantes? Porque uma democracia precisa de representantes para fazer essa mediação de vontades, de desejos. Vamos escolhê-los pelo voto e tal, e esses representantes vão ter, por isso, alguns benefícios. Não é benefício, alguma contraprestação. E do salário desses representantes, que eu me refiro a vereadores, prefeitos, deputados, governadores, deputados, senadores e presidente, do salário desses representantes, ou dentro da estrutura para esses representantes exercerem bem o papel da democracia, nós podemos colocar alguns servidores em comissão. O que é um servidor público? É um servidor que desempenha as atividades do Estado, as funções essenciais do Estado. Então, a gente precisa ver, será que esses servidores públicos estão adequados ou será que não estão adequados? Essa noção de eficiência precisa, a todo momento, ou esse exame de eficiência precisa, a todo momento, carrear a atuação dos servidores públicos. Tem alguns servidores que são concursados e que, portanto, devem passar, sim, por um escrutínio público e das instituições, e também existem servidores comissionados. São aqueles escolhidos pelos representantes. Esses servidores comissionados, eles são avaliados pela população na hora do voto, ou pelo menos deveria. A pessoa precisa perceber, será que o meu deputado está gastando muito dinheiro com servidores comissionados? Será que os deputados ou os políticos em geral precisam de tantos comissionados, precisam de menos comissionados, precisam de mais? O que está acontecendo? A gente precisa entender e pensar e refletir democraticamente acerca das funções do Estado e exercer essas responsabilidades democraticamente.
Então, a gente precisa cobrar de quem coloca maus funcionários, a gente precisa exercer uma responsabilidade política em cima deles. Mas os bons funcionários comissionados precisam, sim, ser preservados. Por quê? Porque esses, sim, representam ou desempenham um trabalho que materializa a função estatal. Nesse sentido, e já mandando aqui um grande abraço para o Barçam, para a Bruna, para o... Quem mais perguntou, Rodrigo? Já mandando um abraço para todos. Eu posso falar que, em termos de FGTS, se o servidor em comissão não recebe o FGTS, ou se ele recebe de repente, está ótimo, ele já está gerindo seu benefício, porque não recebe FGTS. A gente precisa atuar politicamente para ver se vai diminuir, se vai aumentar, qual vai ser a responsabilidade desses servidores, não esquecendo a responsabilidade dos servidores políticos. Isso. Perfeito. André, a gente já passou de 1 hora aqui e você me fez um pedido aqui no privado. Eu já passo de volta a palavra para você para a gente ir encerrando. Bom, gostaria de agradecer demais a audiência, de novo, a interação de todos aí. É um assunto que, quando envolve direitos da população, envolve política, sempre traz aí um debate bem gostoso. A gente teria aí dias para falar sobre isso e não esgotaria o tema. A gente tem feito aí 2 lives por semana, tá? Quando dá tudo certo com as agendas, especialmente dos convidados aí. O André com uma agenda super corrida, foi difícil arrumar um tempo aí para falar com ele, mas conseguimos. A nossa ideia é trazer sempre uma live, uma abordagem de um assunto jurídico, ou econômico, ou político, ou tudo junto, em uma live na semana. E a outra live da semana vai ser sempre trazendo um pouco mais de leveza para as discussões do momento. A gente vive um momento bastante difícil e nós precisamos enxergar muitas coisas por outro lado, tá? E de uma maneira mais simples, mais leve, menos crítica em alguns momentos. Então, a nossa ideia é trazer também alguns líderes religiosos das mais variadas religiões, tá? Então, vamos falar com um líder umbandista, vamos falar com um padre, ou seja, um líder católico, um líder do budismo, um líder do judaísmo. Vamos trazer essas pessoas para falar de espiritualidade em tempos de crise, tá? Então, nesse dia, a gente não vai falar de política, não vamos falar desses assuntos que, na verdade, mais trazem desconforto para nós no dia a dia, insegurança. A gente já está cansado, tem muita gente que nem liga mais jornal, não lê jornal, não assiste televisão, porque não quer saber mais o que está acontecendo, de cansaço de ver tanta coisa ruim acontecendo. Então, pensando nisso, nós vamos abrir na semana. Falar sobre política é uma coisa muito importante, tá? Falar sobre direitos é essencial, é fundamental. Falar sobre economia também é importantíssimo. Tudo isso envolve a vida das pessoas diariamente. Vocês, nós, todos nós, somos dotados de direitos, deveres. Nós precisamos entender melhor como é a estrutura do estado em que a gente vive e como que a gente pode ser um cidadão que reconhece bem os seus direitos e reconhece bem as informações econômicas, que tem a melhor capacidade para não ser um imbecil, como o André bem comentou,
que o Estado considera que não tenha condições de gerir os seus próprios recursos. Então, se a gente entender um pouco mais de economia, um pouco mais de como você aloca bem seus recursos, de como você lida com finanças pessoais, como você gere melhor as situações do seu dia a dia, para cuidar melhor da sua família, sabe? Então, a gente vai falar disso, vamos falar de economia, vamos falar de política, porque nós precisamos entender melhor quais são os mecanismos que nós, como cidadãos, temos para exigir dos políticos eleitos, mesmo aqueles que você não votou. Porque você não tem o direito de só cobrar de quem você votou. Você tem o direito de cobrar de qualquer representante eleito. Tá? Ele é um servidor. Tá? Ele é um servidor. O político, ele não está acima do povo, não está acima da população. Ele sai do meio, ele sai daqui como um líder, como uma pessoa que se comunica, como uma pessoa que se prepara para prestar um serviço público. E quando ele tem essa oportunidade, ele tem que fazer valer a confiança das pessoas e trazendo sempre uma prestação de contas efetiva para a população. E quando não o faz, nós temos direito de exigir. Nós temos direito de cobrar. E é importante que a gente saiba qual que é. Estamos preparando aí um vídeo novinho para falar, por exemplo, qual é o papel de um vereador? O que o vereador faz? Como você pode cobrar um vereador? Aonde você vai procurar esse vereador para falar? E a gente não vai parar só no vereador, a gente vai parar em todos. Tá? Vamos estudar cada vez mais como que você faz para exigir do representante político que foi eleito democraticamente, como o André acabou de dizer, como que você democraticamente exige dele não só uma prestação de serviço, porque muitas vezes também tem uma série de manipulações e que você também tem condição de fiscalizar. Ah, foi feita uma obra em um lugar X, na rua tal, sai todos os recursos destinados para uma obra, sai publicado no Diário Oficial. A gente pode ver aonde foi o recurso. Pode visitar uma obra, pode ver que aquilo não está sendo feito, pode publicar isso, pode procurar a mídia, você pode ir lá no gabinete do vereador, porque a Câmara Municipal, por exemplo, é uma casa em que você tem o direito de entrar e conversar e procurar saber ali presencialmente o que tem feito o político eleito que deveria fazer pela sua cidade. Então a gente vai preparar isso. Isso foi só para dizer que nós vamos manter os vídeos, vamos manter os bate-papos com pessoas que conhecem dos assuntos sobre direito, economia e política. Isso provavelmente vai acontecer sempre aí nas segundas-feiras, no começo da semana. Isso depende muito da agenda dos convidados também, tá, gente? A gente quer trazer pessoas que sejam interessantes para falar do assunto e que tenham também condição de falar do assunto. Não vamos trazer aqui gente que não sabe o que está falando, porque você vai ser mal informado, não é esse o nosso objetivo. Então, a gente quer trazer sempre pessoas preparadas, tecnicamente, filosoficamente, para discutir sobre assuntos. E aí nós vamos começar esse quadro, vou chamar assim, um quadro, que vai chamar Espiritualidade em Tempos de Crise. E também vamos trazer, na mesma parte da semana, quando a gente não falar com líder religioso, a gente vai falar com líderes do mundo esportivo. Tá? Então, para mim, o esporte sempre foi fundamental para uma boa formação cívica. Tá? O esporte traz disciplina, o esporte tem condição de te colocar, focar a sua atenção em coisas importantes, não só para a sua saúde, mas também para questões mentais e, enfim, e até mesmo espirituais, quiçá, porque isso acaba trazendo o seu foco para o que realmente importa. Então, vamos trazer alguns mestres de jiu-jitsu. Já falamos aí com o treinador da seleção brasileira. Quem ainda não assistiu esse vídeo, ele está no YouTube e está no meu canal do Facebook também, na minha página do Facebook, @RodrigoLopesSP, novo SP, tá? Então, para quem não assistiu, vale a pena conferir. Ele é um treinador técnico, viu, André? Um treinador técnico do time de futsal, da seleção brasileira de futsal Down. Aliás, eu conheço ele. Eu conheço. A atual campeã mundial de futsal Down é a nossa seleção brasileira, tá? Isso.
de passagem. Então, eu conversei com ele em uma live muito legal, trouxemos aqui já uma psicóloga, também foi um super bate-papo legal. A ideia é a gente trazer esperança, trazer conversas que valem a pena. André, já está aqui embaixo as nossas mídias, para quem quiser nos achar aí no Facebook, no Instagram, eu estou à disposição. Para quem precisar tirar mais alguma dúvida acerca do assunto de hoje, fundo de garantia, como eu faço para acessá-lo, como eu faço para exercer um direito que é meu, procure a gente vai tirar dúvida, vamos conversar, vamos esclarecer pontos que ainda ficaram pendentes aqui. E tanto eu quanto o André vamos ficar aí à disposição nas nossas mídias, tá? Para quem não pôde assistir ao vivo, vai ficar aí nos nossos canais. E aí eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Obrigado, André. Obrigado. Gratidão pela nossa conversa e por ter aceitado o meu convite. Então, vamos lá, só algumas, eu vou ser bem breve, não, bem breve também nem tanto, vou ser alguma coisa breve. Falar que eu conheço o treinador da seleção Down, porque deixa eu explicar, eu trabalho muito com pessoas com deficiência em geral. Até mesmo pela minha história de vida, eu já sofri um acidente de carro, fiquei em coma 45 dias, fiquei sem andar, então é uma questão identitária que eu tenho. A pessoa com deficiência em geral. E, em específico, eu achei a mais vulnerável de todas aquela com deficiência intelectual, porque muitas vezes é desprezada pela população, ou tem aquela carga ainda maior de preconceito contra ela. Então, trabalho muito, sou conselheiro de alguns grupos e louvo a sua ideia, tanto a conversa de espiritualidade, como a conversa sobre esportes. Lembrando que os esportes aumentam muito a capacidade cívica da população. A espiritualidade também, e a educação nem se fala. A educação, a cultura. Mas o que eu queria deixar de recado para todos é que eu sei que o momento é cansativo, mas não deixem, por favor, ninguém de assistir o jornal, de acompanhar. O Rodrigo falou, e é uma coisa que eu tenho visto também, pessoas que não estão assistindo o jornal porque está muito cansativo, gostam, buscam outras coisas, tudo bem, tire seu tempo para descansar. Mas sempre se mantenha atento, se mantenha alerta, fiscalize, porque no fim das contas os políticos são seus servidores, cobre deles, por favor. Saiba que o dinheiro que eles gastam é o seu dinheiro. As obras que eles não constroem são as suas obras. Então, cuide de tudo isso. E agora, como forma de me despedir, imbuído desse espírito de trazer mais leveza para o momento, eu gostaria de indicar um livro também. Tudo bem, Rodrigo? Perfeito, fica à vontade. É um livro pequeno, dá para ler agora na quarentena, se vocês quiserem. É uma leitura super agradável, sobre a liberdade, de John Stuart Mill. Esse livro eu gosto muito desse livro, eu já li há alguns anos, e eu sempre que eu posso, eu revisito o livro. Então, se pegar aqui, a minha versão vai estar toda grifada, com anotações e tal. E ele vai mostrar que a liberdade, ele vai mostrar que uma pessoa sem saneamento básico, uma pessoa que passa fome, uma pessoa que não recebe uma educação pública de qualidade, uma pessoa que não recebe uma saúde pública de qualidade, uma pessoa que tem seus direitos humanos violados, não é livre de verdade. Ele inaugura o chamado, é uma noção filosófica de um liberalismo humanista. Liberalismo humanista, humanismo social do liberalismo.
mostrando que a individualidade tem seu aspecto crucial, mas a individualidade se realiza também na coletividade. E a liberdade só pode ser conseguida quando todas as necessidades básicas do indivíduo são supridas. Aí que a individualidade, a criatividade e o processo inovador de cada indivíduo, de cada cidadão, começa a se destacar. Esse aqui eu separei para você, Rodrigo. Obrigado. Sobre a liberdade do Stuart Mill. Perfeito, obrigado. Eu e o André, a gente troca livros o tempo todo. Eu já entreguei para eles, aliás, um livro que eu também indico. Eu não vou ter aqui, porque a minha edição eu dei de presente para o André. São as 6 lições de Ludwig von Mises, tá? Também fala sobre a liberdade. Também é um livro que eu super recomendo. E é isso, indicar bibliografia que nos ajude a entender a liberdade, que nos ajude a entender o mundo, a política e a forma como a gente pode exercer nossa cidadania é importantíssimo. André, mais uma vez, muito obrigado. Vamos encerrando aqui, sem prejuízo de um novo bate-papo aí em breve, para a gente falar sobre mais algum assunto interessante. Te agradeço demais. E é isso, pessoal. Para quem ficar com mais qualquer dúvida aí acerca do fundo de garantia e forma de acessá-lo, procurem-nos nas nossas mídias, porque a gente pode ajudar de alguma forma, indicando um veículo, indicando alguém que possa auxiliá-los, enfim. Vai ser um prazer poder auxiliar nesse sentido, ou, ao menos, com um esclarecimento confiável. Eu agradeço demais o convite, Rodrigo. Mando meu abraço para você, para toda a audiência aqui do canal. E, como você disse, me coloco à disposição. Fique seguro, fique alerta, fique em casa, todos que podem. É isso aí. Aqui eu coloquei aqui embaixo uma hashtag Ninguém Solta Ninguém. Quem tiver curiosidade, depois procura entender o que significa. É um projeto muito bacana, tá? Da minha casa religiosa, Templo de Umbanda, Casa da Fé. Tá com esse projeto de solidariedade, enfim, de abraçar as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de atenção e que precisam, nesse momento, de alguém para poder contar, tá? Então, quem tiver curiosidade, procura saber mais. E é isso. Valeu, boa noite, obrigado, até a próxima. Boa noite, até logo.